profundidade de bits de uma imagem. Você precisa entender para evitar que sua fotografia fique dessa maneira, com essa transição aqui. E é isso que eu vou te explicar no vídeo de hoje. Simbora! Eu sou Melo Bastos, fotógrafo e crio portais. Você pode acompanhar o meu trabalho lá no Instagram, no Melo Bastos, assim como pode aprender mais sobre ele lá no Instagram também, no Me Ensina Melo. E agora a gente vai falar um pouco aqui sobre profundidade de bits. E para você entender de logo o profundidade de bits, pense mesmo em uma profundidade, como por exemplo no mar. No mar, a gente tem lá o mar profundo, tem lá até a areia lá embaixo e a gente tem a água ali em cima. A luz entra pela água e, de acordo quando essa luz mais profunda vai chegando, menos forte ela fica, menos ela ilumina e, ou seja, a gente tem ali um degradê do mais iluminado para o mais escuro. Ou seja, a gente tem vários tons de cores e vários tons, várias tonalidades de luz, de luminância. E a gente pode também entender melhor quando a gente vai aqui para algo mais técnico, mais tranquilo de entender. Vem aqui para a tela. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui um bit. O que quer dizer um bit? Quer dizer que um bit ele tem dois tons. Ou seja, em um pixel, por exemplo, um pixel que contém um bit, ele tem um tom escuro e um tom branco, preto e branco. E se eu tenho dois bits, a gente tem aqui, ó, dois tons aqui, o mais escuro e o mais claro, e a gente tem entre eles tons de cinza, um cinza mais escuro e um cinza mais claro. E onde é que eu vou chegar aqui? Sabe a sua imagem que você escolhe lá 8 bits, 16 bits? É lá que eu vou chegar. Então, para não esquecer, dá o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e ativa o bendito sininho para não perder os próximos episódios, porque eu vou falar mais sobre cores e imagens que você precisa saber tecnicamente. Voltando, e aí 3 bits, a gente tem também o mais escuro, o mais claro e entre eles a profundidade, tá vendo? Os tons de cinza aqui. Mas Melo, como é que são 3 bits e aqui tem 8 tons aqui? É porque é uma conta até simples para quem tem calculadora. E aí eu vou pegar a calculadora aqui para a gente entender. 1 bit são aqui 2 tons. 2 bits a gente tem 4 tons. 3 bits tem 8 porque, na verdade, a gente vai pegar... Se 1 bit tem 2 tons, a gente vai chegar aqui, ó. 2 elevado a quantos bits? A 3 bits igual a 8. Como é que Melo fez isso? Fez 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dá quanto? 2 vezes 2 vezes 2. E se for 4 bits vezes 2? A gente tem aqui, ó, 16 tons. E se for 5 bits vezes 2? A gente tem quantos tons? 32. E se for 8 bits, quanto é que a gente tem? Aqui a gente vai fazer 2 elevado a quanto? A 8 bits. 256 tons. Mas eu estou falando aqui de tons em preto e branco para a gente entender de maneira clara e fácil. Porque a gente trabalha também com imagens coloridas. E essas imagens coloridas, elas também têm tons. Você vai ver o que? RGB. O que é o RGB? Red, Green, Blue. São as 3 cores que aqui no digital vão formar
todas as outras cores. E quando eu tenho uma imagem de 8 bits de colorida, o que é que acontece? Eu tenho aqui, ó, 256 tons de red, se for 8 bits, 256 tons de green e 256 tons de blue, que se misturam e formam outras cores. Olha só aqui, eu tenho aqui 1 bit. Em 1 bit eu tenho o quê? 2 tons. E eu tenho aqui, ó, 2 bits. Em 2 bits eu tenho o quê? 4 tons. Ou seja, do vermelho, do red, eu tenho aqui, ó, o mais escuro, o vermelho, vermelho aqui médio, eu tenho aqui um vermelho mais clarinho e tenho aqui um totalmente branco. Ou seja, se eu tiver aqui, ó, 3 bits, 8 bits, eu vou sair do total branco ao total preto. No meio do caminho, essa transição será em tons médios, em tons de cinza, se for do preto ao branco exclusivamente, mas se for colorido, eu vou ter do vermelho mais clarinho ao vermelho mais escuro, do branco ao preto. No verde, a mesma coisa, e no azul, a mesma coisa. E quando eu misturo essas 3 cores, que eu faço a combinação dessas 3 cores, lembra lá das cores primárias que a gente fazia com tinta guache? O computador faz isso, só que com luz. O que é que acontece? A gente forma aqui várias outras cores aqui nessa mistura do Red, Green, Blue, RGB. Mas, Melo, quanto mais bits eu tiver, mais transição de cores eu tenho. E, voltando a essa imagem aqui, o que é que acontece aqui? Ela tem poucas transições de cores. Como assim, Melo? Observe aqui. Entre esse azul e esse azul, não conseguiu. Faltou o quê? Tonalidades. Faltou a transição entre esse azul mais escuro e esse azul mais claro. Então, uma imagem de 16 bits, ela tem muito mais tons do branco ao preto do que uma imagem de 8 bits. Como assim, Melo? Aqui. Eu vou voltar aqui para a gente ver somente os tons. Se eu encostar aqui, a gente vê que a transição aqui é muito mais suave em 16 bits, ao contrário de 8 bits, ao contrário de 5 bits e assim sucessivamente. Quanto mais bits, mais profundidade de cor, ou seja, mais tonalidades entre o preto e o branco. E o que é que o preto e o branco têm a ver com isso? O branco, a gente fica lá, ó, com os tons pastéis, aqueles tons mais clarinhos. E quanto mais eu adiciono tons, ele vai ficando mais escuro, ele vai ficando mais saturado. E a gente vai ver mais sobre isso em um vídeo sobre gama de cores. Voltando aqui aos bits, importa se a minha imagem está em 8 bits e se a minha imagem está em 16 bits? Importa. E agora eu vou falar sobre isso. É melhor ter a imagem em 8 bits, 16 bits, 32 bits? Depende. Vamos lá. Aqui, eu tenho uma imagem aqui em 16 bits de cores. O que é que significa 16 bits de cores? Para a gente entender, voltar a entender, significa que eu tenho quantas cores aqui. Bora lembrar aqui, só a título de conhecimento mesmo. Na prática, a gente vai ver que é muito mais simples do que ficar fazendo conta. Então, se cada bit tem 2 tons, então o que é que eu vou fazer aqui? 2 elevado, vamos ver 8 bits, a 8 bits. Eu tenho aí 256 tons de uma cor. E se são 3 cores RGB, a gente vai vendo uma imagem colorida, o que é que a gente vai fazer? 256 elevado
a 3. Quantas cores a gente tem aí? 16 milhões e 800 mil cores aproximadas. E se for 16 bits, o que é que a gente vai ter aqui de tons? Vamos lá, ó. Tenho 2 elevado a 16, que vai dar 65.536 cores. Mas isso aqui é só se for o red, por exemplo. E se eu juntar os 3, eu vou fazer elevado a 3, que vai dar esse tanto de cores aí, que eu nem sei quanto é. Acho que é 281 trilhões, bilhões, trilhões. 281 trilhões de cores. Quando se mistura lá o red, o green e o blue, cada um com 256 ou cada um com 1024, a gente vai ter essa quantidade de tons que vai interferir sim na questão das cores. Vamos ver aqui na prática no que é que isso interfere. Se eu tenho aqui uma imagem de 16 bits, aqui ela tem 16 bits. Eu vou abrir aqui uma imagem de 8 bits e outra de 16 bits. Vamos ver se tem diferença. Eu tenho aqui duas imagens em extensão TIFF, uma em 16 bits e outra em 8 bits de cores. Por que TIFF? Porque JPEG não existe JPEG de 16 bits. O JPEG é um arquivo compactado e, por isso, ele não chega a essa totalidade de profundidade de cor. O que é que a profundidade de cor vai interferir aqui no meu trabalho? É na captura? Não. É na escolha do perfil de cor, Profoto, sRGB, que a gente vai falar mais na frente, Adobe RGB? Não. É exatamente na edição. Você precisa editar a sua imagem. Você não tira a fotografia e já imprime da maneira que está. Você edita. E algumas edições podem ser mais severas que outras. E aí eu vou fazer uma edição aqui severa para a gente ver. Vamos ver aqui na de 16 bits. Vou chegar aqui, matriz, saturação, vou alterar. Pronto, vou alterar a matiz. Vou aqui subir a saturação, a gente gosta de tudo bem saturado. Observe, olha o que é que está acontecendo. O degradê está aparecendo, tá vendo? Ou seja, o que é que aconteceu aqui? Eu perdi a profundidade de cores na edição, no tratando as cores aqui. E aqui foi um exemplo bem severo, mas você vê o que é que acontece. Mas se eu encostar, a gente vai ver que é aqui na reprodução maior do monitor. Quando eu dou crop 100% aqui, a gente vê que ainda está consideravelmente bom. A gente consegue ver melhor graficamente de longe. O monitor, ele me mostra essa transição aqui. Mas quando eu faço vou fazer a mesma configuração aqui, 41, 78, menos 17, na imagem de 8 bits. Vamos ver onde é que vai chegar? 41, 78, 41, 78, menos 17. Apareceu ali. Talvez no crop 100% ainda esteja bem, mas aqui, ó, em 100%, eu já consigo ver uma transição que não existe aqui em 16 bits. Pronto, aqui um ao lado do outro, em cima do outro, fica melhor para a gente ver. A gente tem aqui, ó, no de 16 bits, em cima, a gente não vê essa transição dura, igual a gente vê no de 8 bits. Eu vou deixar mais severo ainda para a gente ver. Olha como a diferença de bits traz totalmente diferença na qualidade do seu trabalho. Eu vou descer mais aqui. Olha o que é que acontece aqui. Pronto, aqui em crop 100%, a gente vai vendo mais essa transição. E aí eu vou insistir.
vou fazer um tratamento bem severo aqui para a gente conseguir ver essa diferença. Coloquei aqui, menos 30, 100, 41 na de cima. Olha, aqui a gente vê que está bem atacado aqui, vamos dizer assim, mas muito mais suave do que aqui em 8 bits. A diferença da profundidade de cor, a diferença de bits vai alterar e muito a sua imagem na hora da edição. E eu estou fazendo severamente aqui para a gente ver de maneira mais tranquila e mais fácil e mais óbvia, porque no momento da impressão isso daqui pode acontecer e a depender da quantidade de bits que seu monitor tem, você poderá não enxergar isso e vir um resultado ruim depois, mas não acabou ainda. Vamos ver aqui o que é que pode acontecer ainda. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem aqui, ó, de 16 bits e vou transformar. Deixa eu colocar as duas na mesma, vou botar 30% e 30%. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a imagem de 16 bits e vou fazer isso aqui, ó, imagem modo 32 bits. Achatar. Olha o que aconteceu. Agora eu vou pegar a imagem de 8 bits e transformar em 16 bits. Percebemos aqui que não mudou muita coisa. Calma. Vamos tentar ir para os 32 bits. Melhorou, mas nem tanto. O que é que eu estou mostrando aqui? Você consegue melhorar, ou seja, aumentar essa transição de tons a fim de melhorar a sua imagem. Só que você precisa ter informação o suficiente para isso. Se você tem uma imagem de 8 bits e quer aumentar essa transição para 16, você vai até conseguir fazer, mas o Photoshop nesse recálculo aqui dos bits, ele não vai conseguir chegar onde você quer, ainda que você coloque em 32, não vai chegar aonde você quer. Ao contrário do que aconteceu com 16 bits, você tem muito mais informação em profundidade de cor para o Photoshop trabalhar, e aí ele consegue trabalhar lá para os 32 bits. Mas aí eu tenho uma curiosidade ainda maior. O Photoshop, quando eu puxo para o Camera Raw, ele não trabalha em 32 bits. Eu tenho essa imagem aqui, ó, em 32 bits. Se eu vier aqui, ó, filtro, Camera Raw, eu não consigo. Mas se eu voltar aqui, modo 16 bits, olha o que eu estou fazendo com a imagem. Tá acabando com a imagem. Estou danificando a imagem aqui. O que é que eu faço? Filtro, Camera Raw. Aí eu consigo trabalhar. Mas Melo, quando eu abro um arquivo RAW, eu vou poder escolher quantos bits eu vou querer trabalhar? Sim. Olha só, eu vou aqui abrir o arquivo RAW, está em DNG no meu caso. Olha só o que vai acontecer. Quando eu olho aqui embaixo, ó, o que é que tem aqui? 16 bits. Eu posso colocar em 8 bits, mas não posso colocar em 32 bits. Por quê? Porque o Camera Raw não trabalha em 32 bits. É muita informação. E se eu mantiver o arquivo em RAW, em DNG, eu vou poder sempre fazer essa alteração aqui tranquila. Mas se eu abro o arquivo vou abrir em 8 bits, abrir em 8 bits. Quando eu abro o arquivo em 8 bits e salvo, se eu salvar em TIFF, em 8 bits, eu vou ter muito mais qualidade do que eu salvar em JPEG.
Só que, ainda que eu tente transformar, depois de salvo em TIFF, em JPEG, se eu tentar transformar em 16 bits, eu vou conseguir, mas eu não vou ter um bom resultado. Então, mantenha o RAW. Se eu salvar em TIFF, eu vou ter muito mais informação que em JPEG, mas eu devo sempre manter em RAW. Mas Melo, a minha câmera ela captura em JPEG e ela também captura em RAW. Como é que eu vou capturar? Você, fotógrafo, que quer fazer impressões grandes para fine art, tire suas fotografias sempre em RAW. Por que em RAW? Porque você vai ter o máximo de informação ali capturada. As câmeras, a câmera full frame, a PSC, ela que quando captura em RAW, ela captura no máximo de bits possível. Por exemplo, essa câmera que está filmando, ela tem 26 bits, ela captura em 26 bits. Só que os bits a gente vai estar mais ligado aos dispositivos de saída. O que é um dispositivo de saída? O monitor é um dispositivo de saída, a impressora é um dispositivo de saída. Por quê? Normalmente os arquivos de entrada, ou melhor, os equipamentos que dão entrada à imagem, eles capturam o máximo de bits do que o equipamento de saída pode reproduzir. Melo, eu ainda não entendi. Por exemplo, um monitor desse, que eu estou usando um Bank SW2700, que é um monitor específico até para tratamento de imagens, principalmente fine art, ele tem 10 bits. A câmera capturou em 26 bits. Só que nessa diferença aqui, o que é que vai interferir para mim? Se aqui está aparecendo 10 bits, a câmera capturou em 26, por que eu vou colocar em 16? Por conta da edição. Quando você edita, você danifica o arquivo, você está modificando informação. E nessa modificação de informação, quanto mais informações você tiver, melhor, porque nesse movimento você vai perder menos dados. Melo, o monitor é 10 bits, por que eu preciso tratar em 16? Repito, qualidade da informação. Eu não poderia tratar em 8? Pode, mas você não vai ter informação suficiente e vai acabar danificando o arquivo. Então, para fine art, trate sempre as suas imagens em 16 bits. Valeu e até a próxima.